Capítulo 4. Como eu havia passado a noite insone, para me manter acordada e conseguir me distrair da maçante aula de matemática da senhorita Applegate, resolvi passar antes em uma pequena loja de doces próxima da escola e comprar um pacote de balas de café. Assim, pelo menos eu faria parte da metade da turma que permaneceria divagando em seus pensamentos e não dormindo a ponto de babar. A lojinha estava mais agitada do que eu poderia imaginar. Uma multidão de alunos mais jovens do que eu travava uma guerra entre si para ver quem conseguia a Hércule façanha de ser atendido pela lerda e estrábica balconista. Resumindo, um tumulto danado. Decidi encarar e partir para o combate quando vi que restava apenas um único pacote de bala. A confusão melhorou um pouco quando o ponteiro do relógio local marcou 8 horas e 25 minutos. Em 5 minutos, a aula começaria, e o grupo de alunos mais ajuizado resolveu abandonar a missão. Eu não estava nesse grupo. As balas de café! Gritei com esperança de que a balconista me desse atenção. Meia dúzia de alunos era o suficiente para deixá-la desorientada. Ei, aquelas ali! Fazia de tudo para ser ouvida, mas nada. A mulher era devagar, quase parando. Só quero a bala de café. Estendi a mão agoniada. O maldito relógio agora parecia correr mais rápido do que o papaléguas. Tá surda? A bala de café! Uma voz rouca ressoou por detrás de minha nuca. Meu corpo reagiu, estremecendo por inteiro quando uma mão enorme avançou por cima da minha cabeça. Puxa, Aquelas, tô com pressa, interrompeu-me o rapaz, de fisionomia emburrada logo atrás de mim. Todo vestido de preto, os cabelos estavam escondidos por detrás de uma ridícula bandana preta e os olhos camuflados por óculos escuros esportivos. Para o meu espanto ainda maior, a balconista o atendeu no mesmo instante. Ela parecia hipnotizada por ele, passando-lhe o pacote de balas com a maior rapidez possível. Era assim que tinha que lidar com ela? Ordenando? Pode ficar com o troco. E o garoto de porte altivo saiu da loja caminhando com passadas firmes e deixando a sombra da balconista congelada, num sorriso embasbacado atrás de si. Eu não sabia se gargalhava ou se ficava passada com a cena esdrúxia que acabara de acontecer. Aquilo era algum tipo de pegadinha? Só podia ser. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e o interceptei em seu caminho. Fala sério, você só pode estar de gozação com a minha cara, né? O garoto marrento parou e, com um semblante de indiferença, olhou-me de cima a baixo. Abriu o pacote, pescou uma bala lá de dentro e começou a mastigá-la com gosto. Quer? Perguntou com um jeito implicante, oferecendo-me uma bala. Estanquei no lugar. Não porque meu sangue estivesse fervendo de raiva com aquela atitude cretina sem precedentes, mas com o que meus olhos encaravam estupefatos. Cicatrizes. Sua mão exibia o amontoado de tudo quanto é tipo de cicatriz. Este pacote me pertence, insisti trêmula. E por que eu tremia? Não vejo seu nome escrito nele, corrigiu-me com um ar arrogante. Mas viu que eu já tinha pedido, antes de você. Retruquei, sentindo-me estranhamente fraca e nervosa. Tente ser mais persuasiva na próxima vez, tesouro. O quê? Tesouro? Você está me atrasando. E sem a menor educação, afastou meu ombro do seu caminho e desvencilhou-se de mim. Ora, seu... Quando dei por mim, o idiota já havia desaparecido do meu campo de visão, e fiquei ali, parada como uma estátua, catatônica na calçada, incapaz de acreditar que existem pessoas tão insuportáveis neste mundo. A indignação virou repulsa quando ouvi o sinal do colégio tocar. Cretino dos infernos. Por causa dele, novamente entraria atrasada na sala de aula e com certeza a senhora Applegate não ia deixar aquele episódio passar em branco. Por que perdeu a aula da senhora Applegate? Por que você está com essa cara tenebrosa? Indagou Melly, empoleirando-se ao meu lado assim que entrei na sala de aula. Tive um probleminha, saí pela tangente. Não ia contar que havia levado uma educada advertência da senhora Nancy por chegar atrasada em 2 dias consecutivos. Que probleminha? Ela insistiu. Ah, eu tropecei. Ah, não. Teve outra vertigem? Não, Melly, rosnei. Tropecei num cavalo preto. Hã? Deixa pra lá. Arfei e, após respirar fundo, resolvi mudar o rumo da conversa. Quais as novidades? Como você sabe? Sei do quê?
A pergunta saiu áspera. Estava difícil amansar o meu mau humor. Das novidades. Maneira de falar, Melly. Rugi. Deus, hoje eu enforcaria Melly. Precisava decidir se seria naquele instante ou esperaria o término da aula. Ela pouco ligou para o meu potencial homicida e, mudando seu semblante para um bem mais diabólico, continuou. Então não sabia que o seu lindo Kevin foi transferido para a nossa turma? Eu não. Já vi que não. Ela arqueou as sobrancelhas ruivas ao sacar meu estado abobalhado. Mas tem mais. A escola escancarou geral. Kate me contou que tem outro aluno novo lá na secretaria. Acho que ele vai começar hoje. Resmunguei. Já estava perdendo a graça ver tanto aluno novo entrando dia após dia. Kate disse que ele é lindo, mas assustador. Como assim? O estado animado de Melly ultrapassava o normal e me deixou curiosa. É como se ele tivesse um raio-x dentro dos olhos, como se nos despisse por completo só em nos encarar. Antes mesmo que Melly começasse com suas teatrais e detalhadas explicações, o professor Davis limpou a garganta e pediu que nos acomodássemos em silêncio no seu autoritário timbre de voz. A aula de história iniciaria em 2 minutos. Enquanto os alunos se sentavam, Kevin entrou pela porta e piscou ao passar por mim. O lourão piscou para você, Nina. Soltou Melly num misto de surpresa e empolgação. É, respondi sem ter sequer um mísero segundo para ficar em êxtase. Olha, é ele! Melly vibrou, tamborilando animadamente os dedos na carteira. Quem? Então ele apareceu, o cretino do ladrão das minhas balas. O aluno novo que acabava de chegar era justamente aquele idiota egoísta. Dessa vez, pude observá-lo com atenção. Era alto, de pele clara, e continuava com aparência marrenta. Estava vestido de preto, como se viesse de um velório ou fizesse parte de algum grupo de darks. Tinha os olhos escondidos por detrás das lentes escuras de seus óculos de sol. Usava um lenço preto amarrado na cabeça, no estilo bad boy, e mantinha as mãos dentro dos bolsos. O corpo parecia musculoso sem exageros, mas também estava escondido, encoberto por uma jaqueta puída. No caminho até seu lugar, ele passou muito próximo a mim, raspando de leve em meu braço esquerdo. Imediatamente, um relâmpago subiu pela minha espinha dorsal e deixou todos os meus pelos eriçados. Ah, não! Gemi baixinho na expectativa de um desmaio iminente. Tudo bem, Nina? Melly percebeu minha mudança de cor. Tudo. E me virei ao escutar batidinhas aceleradas na porta da sala de aula. Era a senhora Nancy, carregando desajeitadamente uma pilha de papéis. Com licença, professor? Pediu com o seu habitual sorrisinho afetado. Em que posso ajudá-la? Indagou o professor Davis meio sem paciência. A senhora Nancy despejou os papéis e seu celular sobre a carteira de Melly. Devia ser uma missão impossível para ela falar em público sem poder gesticular os braços. Eu vim avisá-los de que vocês têm até sexta-feira para trazer suas fotos para o anuário da escola. Não teremos prorrogações, portanto não se esqueçam, hein? Um burburinho se formou com a notícia. Mas essa aqui é para minha coleção particular, disse ela depois de apanhar nossa agitada turma num clique inesperado. Ei, esse celular é meu, reclamou Melly. Ops, que distração a minha, desculpou-se trocando o aparelho. Exatamente o mesmo modelo. E tornou a virar para a classe. Diga um X. A senhora já acabou? Rosnou o Sr. Davis num revirar de olhos. Sim, obrigada, professor. Demorou algum tempo para a turma se acalmar após a sua saída. O professor Davis estava visivelmente aborrecido com a interrupção que sofrera. Sua aula, que costumava ser super agitada e interessante, ia devagar, quase parando. O mercantilismo era um tédio. Ai! O que foi? Perguntei após Melly cutucar o meu braço direito com a ponta da lapiseira. O deus grego louro não para de te olhar. Cochichou com uma risadinha infame. Para com isso, Melly. É sério? Fiquei imóvel, fingindo prestar atenção à aula, mas já era. Meus pensamentos estavam longe, bem longe. Resolvi me conter e não olhar para trás, quando então recebi outro cutucão. O que foi agora? Resmunguei baixinho. Posso me matricular no seu curso de esquisitos caladões? Implicou ela, olhando-me de canto de olho. Hã? Seus feromônios estão mandando bem, amiga. Como é que é? Eu acho que o garoto marrento também está olhando fixamente para você. Sussurrou Melly intrigada.
O outro garoto? Indaguei com violência. Um misto de raiva e curiosidade me alfinetou com vontade. E, contrariando o comando emitido por minha massa cinzenta, virei-me à procura daquele traste de expressão furiosa. Estranho magnetismo. Não demorei mais do que 1/100º de segundo para identificá-lo. Algo nele me dava medo, mas também me intrigava de modo irracional. Suas feições eram rudes, porém incrivelmente interessantes. Seu semblante num instante estava aéreo, no outro, alerta, e parecia perceber que eu o observava, inclinando-se em minha direção. Se seus olhos não estivessem escondidos atrás daqueles óculos, eu poderia jurar que me fuzilavam com ferocidade. O ladrãozinho de balas me encarava. Provavelmente queria me enfrentar. Senti minha visão ficar turva e o calafrio se espalhar pelo meu corpo. Não, não vou desmaiar agora. Realmente preciso procurar um médico o mais rápido possível. Forcei a recuperação imediata de minha concentração. E graças a uma grande golfada de ar, fiquei bem. Quando dei por mim, Kevin me analisava de um jeito esquisito. O que estava acontecendo? Porque ambos estariam me observando com tamanha intensidade. O que haveria de errado ali? Minhas perguntas permaneciam perdidas. Nada fazia sentido. Qual o principal objetivo do mercantilismo europeu, Srta. Scott? Arguiu-me de repente o Sr. Davis. Com certeza ele observava que eu estava completamente aérea e aproveitou a oportunidade para me repreender. De volta à terra. Como? A senhorita não estava prestando atenção na aula? Estava sim. É que... Bem, eu acho que... Ao invés de apenas me desculpar e ficar calada, caí na asneira de dizer algumas coisas que me lembrava sobre o assunto. O mercantilismo visava um maior comércio entre as nações. E o que o rapaz acha disso? Rebateu o professor voltando-se para o bad boy, que em nada se intimidou, permanecendo reclinado na carteira e mastigando as malditas balas com vontade. Não concordo. Sua resposta veio como um torpedo em minha direção, direta e letal. Risadinhas abafadas emergiram de todos os cantos. Samantha, a aluna nova de cabelo louro, espetado, gargalhou alto, divertindo-se com a minha humilhação em público. Fechei o punho e senti minhas unhas perfurando a pele, tamanha vontade que tinha de cravá-las em seu rosto, irritantemente perfeito. É mesmo? O Sr. Davis parecia finalmente animado com a dinâmica que a aula estava tomando. Qual seria então? Desafiou. A alfinetada deu certo. O garoto marrento se impertigou e respondeu sem hesitar. O objetivo, claro, era fortalecer o poder dos reis e dos países por meio da acumulação interna de ouro e prata. A resposta da colega é superficial e evasiva. Continuou com ar de descaso. O popular embromation. Comércio por comércio sempre existiu entre os países, desde que o mundo é mundo. O mercantilismo europeu fundamentou-se no metalismo e na balança comercial favorável, pois com os metais podia-se investir em exércitos e em outras coisas mais como, por exemplo, no próprio comércio. Dessa forma, tentava-se não só exportar a maior quantidade de produtos possível, mas também reduzir as importações. Perfeito, soltou satisfeito o professor Davis. Notei que você também é novo aqui. Qual o seu nome? Richard Trent. Parabéns, Richard. O garoto deixou transparecer uma expressão de triunfo através de um sorrisinho sarcástico. Idiota. De fato. A resposta dele era perfeita. No fundo, eu sabia que estava enrolando, mas não queria dar o braço a torcer. E paguei caro por isso. Meu adversário era inteligente e estava mais preparado do que eu. Obrigado. Aliás, posso fazer um comentário, professor? Indagou Richard de repente. Claro. Acho que os alunos deviam vir mais preparados e, na falta de conhecimento do assunto, que se mantivessem quietos para não prejudicar o andamento da aula. Meu queixo tombou na carteira. Cretino de uma figa. Além de insuportavelmente petulante, ele estava me passando um sermão em público. Você tem mais alguma consideração a fazer, Nina? Indagou o professor sem vontade. Comecei a suar, invadida por um misto de cólera e vergonha. Minha língua travou e balancei a cabeça em negativa, completamente sem graça. Então, o Sr. Davis me lançou um olhar de reprovação e jogou a toalha. Fim da luta. Eu havia sido nocauteada.
Tive de arcar com as chacotas e o desprezo de uma turma que mal me conhecia. Sem contar que aquele garoto demonstrava um convencimento que fazia todo o meu sangue entrar em ebulição. E entrou. Faltando poucos minutos para a aula terminar, o cretino pediu para ir ao banheiro e, ao passar por mim, fez questão de esbarrar em minha carteira e derrubar todas as folhas do meu fichário. Qual é o seu problema, hein? Esbravejei inflamada. Calma, Nina. Inspire, expire, inspire. Não tenho culpa se você é descuidada com as suas coisas. O ódio me fez esquecer de todos ao redor, inclusive do professor. Descuidada, eu? Sabe o que você é? Rugi, meu rosto crispando uma expressão de fúria. Um ladrão de balas, um cretino furador de fila que precisa aprender a ter modos. Sua mãe não te deu educação? Não, soltou debochado. Parecia achar graça do meu comentário. Novas risadas explodiram na turma e estraçalharam meus nervos. O Sr. Davis nos encarava boquiaberto. Se liga, tesouro. Ele mordia os lábios como se estivesse segurando o riso à força. Para de me chamar assim. Escuta aqui, seu idiota. Quietos os dois, bradou o Sr. Davis. Não admito esse tipo de conduta em sala de aula. Ah! Bufei de ódio e comecei a recolher as folhas espalhadas pelo chão. De costas para o professor, o idiota metido a sabichão abaixou-se também. E fazendo de conta que iria me ajudar, ele propositalmente pisou em duas e ainda fez um presunçoso sinal com o polegar e o indicador para que eu calasse a minha boca. Foi a gota d'água. Voei em cima dele, esbofeteei-o, mas o cara segurou os meus braços com uma força absurda. Meu corpo tremia, tomado por uma repulsa sem precedentes. Chega, ordenou o Sr. Davis. Menos 2 pontos no próximo teste, e os 2 vão para o SOC, agora. SOC era o Serviço de Orientação Comportamental do colégio. Que ótimo, só me faltava essa. O que aconteceu, Nina? Tentava interceder a doutora Green. Acho melhor algum dos dois começar a falar e logo. Ameaçou após 10 minutos de entrevista em que eu e aquele cretino permanecíamos mudos e nos encarando com fúria. Esse garoto tirou o dia para tirar onda com a minha cara, reclamei. Está me perseguindo desde cedo. Perseguindo? Ele gargalhou com vontade, mas mantinha as mãos dentro dos bolsos da jaqueta. O que houve? Indagou pela 10ª vez a doutora Green. O ódio havia feito ninho em minha garganta e dado frutos em minha mente. Perdi a voz e o raciocínio. Pois bem, sentenciou. Vocês pediram 1 semana de suspensão. Mas, doutora Green, eu... Comecei a implorar enquanto aquele garoto idiota esboçava satisfação diante do meu desespero. Pensem antes de agir da próxima vez, respondeu ela de forma austera. Pode ir, Nina. E ele... Vá, Nina. Liberarei Richard depois, finalizou. Droga de vida. Praguejei, e antes mesmo que eu me levantasse, Richard já havia se inclinado na minha direção e bloqueado a passagem. As mãos agora à mostra apoiavam-se nos braços da minha cadeira. Vacilei. As cicatrizes arderam em meus olhos. Ele percebeu. Sua expressão debochada foi assustadoramente substituída por uma fisionomia ameaçadora, quase feroz. Pois aproveite-a bem enquanto ainda pode, garota. Meu corpo e cérebro tremeram involuntariamente. Ele não parecia estar de brincadeira. Ande logo, Nina. Deixe-a passar, Richard, ordenou nervosa a doutora Green. Saí da sala perplexa com o estrago que aquele dia tinha causado em meu imaculado histórico escolar. Mal conseguia compreender minhas reações, quanto mais o que acabara de acontecer. Sério? Para minha grata e inesperada surpresa, Stella ria sem parar quando lhe contei sobre minha semana de suspensão. Finalmente! Finalmente! Fechei a cara. Ora, Nina, já era hora de fazer alguma estripulia na vida. Você sempre se cobrou demais, filha. Sempre foi certinha demais. Mas... Tudo bem que não quero ver você por aí partindo para a briga com um colega do colégio, mas até que a suspensão foi por um motivo bem engraçado, não acha? Eu bem que queria ter assistido. E gargalhando, lançou-me uma piscadela maliciosa. Você chegou a acertar algum de seus golpes? Ah, mãe! Revirei os olhos e bati a porta do meu quarto, deixando-a rindo de se contorcer na sala de jantar. Para falar a verdade, eu estava aliviada com a reação dela e extremamente chateada comigo mesma por ter tido uma atitude tão infantil como aquela. Quanto mais pensava naquele garoto, mais bile produzia em meu fígado.
Precisava destilar aquele veneno. Cheguei a pensar que uma semana, colocando meus estudos em dia e sem botar os olhos naquele bad boy de Araque, viria bem a calhar. Pensei errado.